Bom, voltamos à conexão. Vamos ver se agora a conexão vai. Queria saber se vocês estão me vendo. Cris. Tá me vendo, Cris? Cris, Jaira. Um pouquinho atrasado. Simone. Kátia Martini. Simone, agora tá bom, né, Simone? Antes vocês estavam me assistindo, não? Roberta? Roberta, boa noite. Carmen Medina. Michele. Josi Rossini. Bom, então olha só. Vamos retornar ao que eu estava falando com vocês. Esse período desses quadros da mudança de temperatura tem um padrão que a gente avalia desde o quadro da gripe e do resfriado, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente a diferença dessas, entre uma coisa e outra, tá? E a gripe e o resfriado. Por quê? Essa mudança de temperatura do calor para o frio, o nosso organismo sente essa diferença. E por que sente essa diferença? Cada um tem um pouquinho de um quadro alérgico, uma alergia respiratória, seja é um pouquinho, seja um pouquinho maior. Os pacientes que têm um quadro respiratório mais avançado, eles vão sentir mais sintomas do que quem não tem esse quadro. Tá? Então, por exemplo, você sai do banho quente, se pisa no chão frio, por exemplo. Você vai ter um quadro respiratório com mais secreção, com mais tosse, com mais pigarro, e por aí vai. Quem trabalha em ambiente com ar-condicionado, por exemplo, e na hora do almoço tem que ir para um ambiente externo com muito calor e voltar no ambiente com ar-condicionado, essa mudança de temperatura no mesmo dia, uma ou duas ou várias vezes no dia, você vai ter um comprometimento respiratório, tá? Roberto, agora tá, né? Agora tá assistindo legal. Beleza. Naira, boa noite. Obrigado pela presença, Naira. Obrigado, Carlota. Obrigado, muito obrigado. E essa mudança de temperatura o nosso organismo sente. Em algumas pessoas, essa taxa da imunidade natural ela está muito baixa. E como é que eu faço? Como é que eu coloco essa minha imunidade? Maurício, obrigado, Maurício, pela presença, tá? Muito legal ter você aqui. E como é que a gente põe essa imunidade num patamar um pouco acima do que a gente considera normal? Uma boa hidratação, uma boa alimentação, exercícios físicos, roupas leves, hidratar, fundamental, seja ingerir bastante líquido, até mesmo uma hidratação, uma higienização no nariz com soro fisiológico, que é fundamental, fundamental. Esses sintomas levam o paciente, principalmente, a ter tosse seca, pigarro, sensação de garganta ardendo, isso tudo caracterizado por alterações de temperatura, seja novamente por problemas externos ou no seu meio, na sua casa, no seu trabalho, que pode ocasionar esses sintomas que eu acabei de dizer. As principais doenças respiratórias nessa mudança de temperatura, nesse período do ano principalmente, é a gripe e o resfriado. A gente precisa fazer uma diferenciação. Qual a diferença entre a gripe e o resfriado? Muitas pessoas me perguntam no meu consultório: doutor Rodrigo, o que eu tenho? Eu tenho uma gripe ou tenho resfriado? Qual é a diferença? Os sintomas são muito parecidos. É verdade, os sintomas são muito parecidos. Porém, os sintomas, quando acontecem, existe uma grande diferença em ser uns sintomas mais fortes ou sintomas mais brandos. Por exemplo, a gripe, por exemplo, os principais sintomas da gripe são febre alta, dor de cabeça, dor muscular, coriza, que é uma secreção clara, e tosse seca. A febre é o sintoma mais importante do quadro de gripe e que dura em torno de 2 a 3 dias. Os sintomas respiratórios, como a tosse e outros sintomas, eles só tornam-se mais evidentes com a progressão da doença e mantém-se geralmente 3 a 5 dias após a febre desaparecer. Alguns casos, a gripe ela complica, levando a um quadro de pneumonia, por exemplo. E aí a pneumonia é um tratamento que precisa, em alguns casos, de internação hospitalar. Tá? Joana Marguiotti, Marisa Araújo, Vera Luz Celeste, Rodrigo Pimenta, Penhaferro, Márcia Valéria, obrigado pela presença, obrigado pelo elogio. Muito, muito legal mesmo. E o resfriado?
os sintomas do resfriado. O resfriado é uma doença muito parecida com a gripe. Os sintomas são muito parecidos. Se confunde nos sintomas entre a gripe e o resfriado. Porém, os sintomas do resfriado são mais brandos, duram menos tempo, em torno de 2 a 4 dias, diferente da gripe, que vai até 5, às vezes em alguns pacientes 7 dias. Boa noite, Tatiana Pego, obrigado pela presença. Os sintomas do resfriado incluem tosse, nariz entupido, coriza, dor no corpo e dor de garganta leve. Garganta, você sente uma ardência na garganta leve, isso te incomoda. A ocorrência de febre é menos comum. E quando presente, é em temperatura baixa, em torno de 37, quando chega a 37,5. Já a gripe é um quadro mais avançado, um quadro mais elevado, chegando a febre alta de 38, 38,5, por aí. Quando não tratada, tanto a gripe e o resfriado podem evoluir para doenças mais sérias, principalmente a gripe. E como é que eu faço a minha prevenção? Bom, se eu sei que eu tenho um grau de alergia respiratória, e quando eu entro nesse tipo de ambiente, de ar-condicionado, de mudança em temperatura, eu sinto a garganta arder, eu sinto uma tosse, eu sinto uma coriza, eu sinto algum desconforto, a primeira prevenção que eu tenho que fazer é me alimentar melhor, me hidratar melhor e ter sempre do meu lado um soro fisiológico. Eu posso ter um soro fisiológico, o frasco do soro fisiológico na minha casa, por exemplo, e fora da minha casa hoje existem vários sprays à base de soro fisiológico que você pode lavar o nariz andando, colocando no seu trabalho, que não te causa nenhum tipo de desconforto. Quanto mais soro fisiológico você usar, mais limpo o seu nariz fica, menos secreção você vai formar. E essa secreção é a tal secreção que, quando eu deito eu tuço mais do que quando eu estou em pé. Essa tosse me persiste mais quando eu deito, quando à noite principalmente. Por quê? Pela ação da gravidade, essa secreção que está lá atrás do nariz, ela desce por trás da garganta e me causa uma tosse. Eu tenho que, às vezes, dormir sentado, por exemplo. Então, meu grande sintoma desses quadros é minha tosse noturna. Então, assim, eu tenho que dormir sentado, isso me incomoda. O que eu tenho que fazer? Eu uso o soro fisiológico. Quanto mais eu lavo, menos secreção eu formo no meu nariz, menos secreção desce por trás da minha garganta, menos tosse eu vou ter. Tá? Durante o dia, por que eu não tuço tanto durante o dia e eu tuço mais à noite? Porque durante o dia eu estou acordado e eu tenho controle dessa secreção na minha garganta. Eu não tuço, mas eu pigarreio. É o famoso ran-ran. Então eu começo a ter um pigarro constante e essa secreção vai me causar o quê? Vai me causar uma irritação na garganta. Garganta seca, garganta irritada. Eu tenho que partir para aqueles sprays, para aquelas balas, para aquelas pastilhas. Os sprays, sejam de própolis, de romã, bala de gengibre, bala de menta, as pastilhas que hoje tem em várias farmácias e drogarias, a função delas nesses quadros, a função delas é amenizar os sintomas da garganta. Elas melhoram momentaneamente. Acabou o efeito, volta tudo, tá? Então, às vezes o tratamento vai se basear aí em anti-inflamatórios, às vezes em antialérgicos, e isso vai avançando com o passar do tempo e você vai encobrindo, você vai mascarando esses sintomas da dor de cabeça, da dor de garganta, deixando um quadro avançar e quando você vê, está na hora de tomar algum outro tipo de medicamento, e às vezes alguns quadros têm antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios. Então, se nós realizarmos uma prevenção, tá? E essa prevenção se baseia sempre na alergia respiratória. Como eu falei, todo mundo tem algum tipo de alergia respiratória, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Ou minha garganta coça, ou meu ouvido coça, ou meu nariz coça, minha vista fica vermelha de manhã. Às vezes eu acordo com o ouvido tampado e durante o dia vai destampando. Algum tipo de sintoma você tem, ou em menor proporção, ou em maior proporção, tá bom? Boa noite para a Gisele Aquino, obrigado, Leonora Cristina. Obrigado, Flávia Caiado, minha amiga. Obrigado aí pela presença. Parabéns pelo nosso dia de hoje. E aqui, de antemão, novamente, eu quero agradecer as mais de 250 mensagens no Facebook, pelas mensagens no WhatsApp, muita gente me ligando. Muito obrigado, de coração. Eu procuro fazer, da minha parte, o melhor. Eu sei que tem alguns amigos aqui que fazem também tão bem quanto eu. Eu acho que eu faço bem, modéstia à parte. Procuro sempre ajudar quem precisa e eu estou sempre aberto para ajudar. Vocês sabem disso, quem me conhece sabe muito bem
que eu estou sempre disposto a ajudar. Partindo do princípio que a gente consegue... Obrigado, Maria Socorro Bezerra, pelos elogios. Obrigado, Rose, também. Partindo do princípio que a gente consegue identificar esse foco e a gente consegue ter a prevenção disso, a gente não deixa esse padrão respiratório evoluir. 90% dos pacientes que têm alergia têm um quadro de asma, têm um quadro de bronquite, porque evoluiu, virou uma doença avançada e precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento. Então a gente precisa fazer a prevenção. Se vocês têm ou sofrem de algum quadro respiratório desses, faça uma atividade física, melhore sua capacidade pulmonar. Tá? Procure fazer natação, água salinizada. O cloro, em determinadas concentrações e quantidade, pode fazer mal para você. Essa semana atendi um paciente exatamente com esse problema. O paciente nadava, é federado de natação, mas tinha um problema respiratório e o problema estava no cloro. Trocou para água salinizada. Eu falei para ele, procura uma piscina que tem água salinizada. Deu certo. Ele mudou isso, melhorou o padrão respiratório, tinha uma alergia de pele respiratória por causa do cloro. Então, é interessante a gente começar atividades respiratórias que melhoram a capacidade pulmonar para essas pessoas que já têm um comprometimento avançado no padrão respiratório, como, por exemplo, a asma brônquica e a bronquite. Esse paciente que precisa desse tipo de acompanhamento é um paciente que a gente tem que colocar uma lâmpada na cabeça com uma atenção. Precisa de um acompanhamento de um otorrinolaringologista e principalmente de um alergologista. Aí quem está hoje presente aí é a Simone. Simone Vaz é uma excepcional alergista. E eu indico todos os meus pacientes para a Simone, onde esse paciente ele vai fazer, por exemplo, um teste alérgico, um teste que nós chamamos de teste cutâneo na pele, onde é colocado algumas substâncias que podem dar uma resposta positiva ou negativa a esse tipo de resposta alérgica. Eu tenho alergia a ácaro, a mudança de temperatura, não avalia isso, mas eu tenho alergia a mofo, a ácaro. O paciente faz um teste e aí começa a fazer um tratamento de vacina ou tratamento de homeopatia. Esse paciente melhora, principalmente nessas mudanças de temperatura. Tá? Esse tipo de paciente, ele precisa de um tratamento, porque esse paciente é um tratamento para uma doença crônica e que precisa de uma prevenção, de um controle, e aí o otorrino, o alergista, são fundamentais nesse controle desse tipo de paciente. Tratando esse paciente e tendo a prevenção, principalmente volto a falar, do soro fisiológico, é um paciente que tem uma grande propensão a ter sucesso no seu tratamento. E quando mudar o tempo de novo, ano que vem, essas mudanças de temperatura, ele passa a não ter esses quadros respiratórios tão agudizados como acontece e está acontecendo nesse ano. No verão, em ambientes mais quentes, o paciente alérgico ele respira muito melhor. Ele passa muito melhor os seus dias, ele passa muito melhor as suas noites. Nessa mudança de temperatura de calor, frio, e tira a coberta, põe a coberta, vai para o sol, tira casaco, põe casaco, chove, essa quebra de temperatura nesse ambiente de trabalho, onde o ar-condicionado às vezes é central, o ar-condicionado não é limpo, não é feita a manutenção, trabalha no carpete, onde não é feita a limpeza, é um ambiente poluente para ele, e aí ele vai sofrer os padrões respiratórios que a gente já conhece, que a gente já falou aqui. Se não tiver um controle, ele vai se dar mal. Boa noite para a Brenda, obrigado, Brenda. Isabela, obrigado pela tua presença. Cirlei, obrigado. Gente, é assim, a gente está encerrando, tá? Shirley, obrigado, Shirley, pela presença, boa noite. Se você tiver alguma pergunta, você passa aqui para a gente. Eu só vou ver aqui, olha, a Marisa Araújo, ela fala exatamente sobre a asma, que a gente conversou aqui já há 2, 3 minutinhos atrás. Ela diz que tem um filho de 18 anos e ele teve uma asma grave. Ano passado ele ficou 20 dias na UTI. E realmente pode acontecer esses quadros respiratórios avançam de uma tal maneira que, quando não tratado, ele pode evoluir. Como eu falei, a gripe, por exemplo, se ela não for tratada, ela evolui para um quadro de uma pneumonia. Então, precisa de um tratamento, precisa de uma prevenção. Repetindo para quem chegou agora, porque a audiência no Facebook é uma audiência rotativa. Sai um, entra outro e vai por aí. Vai. Boa noite, Ivoneide Cândido.
Repetindo, a prevenção é a melhor forma, é a melhor maneira do negócio relacionado à doença respiratória nessas mudanças climáticas que a gente está passando. Se você não tiver uma boa hidratação, se você não realizar uma limpeza nasal com soro fisiológico e, com o passar do tempo, você ter esse hábito, você não evolui para quadros maiores do que isso. No máximo, uma leve rinite alérgica, controlada com alguns antialérgicos, sprays nasais e pronto. O ideal nesses padrões agora de temperatura é não evoluir para uma gripe, um resfriado, uma pneumonia. Então, esse padrão respiratório que eu estou falando, se a gente não tiver um controle, a gente se dá mal. E aí isso vira uma bola de neve. A rinite alérgica, se não tratada, você está toda hora no otorrino, você está toda hora tomando medicamento, e se não tratar, ele evolui. Então, a prevenção se faz obviamente, com algumas mudanças ambientais, principalmente 80% do tratamento são medidas ambientais. E essas medidas se dão dentro da sua residência. Não tem como a gente fazer um tratamento, um controle no nosso trabalho, no ambiente externo. A gente consegue fazer dentro de casa. 1/3 do dia você passa no teu quarto dormindo. Esse ambiente que você tem que ter um controle maior sobre a limpeza desse ambiente. Então, por exemplo, não ter tapete, a cortina tem que ser uma cortina vertical para pegar menos poeira. Se você tiver algum animal de estimação e for alérgico a cachorro ou a gato, por exemplo, que são os mais comuns animais domésticos, você mantém ele fora do seu quarto. Isso falando se você não fez nenhum teste alérgico. Se você fez e deu negativo, você pode ter até um canil dentro do seu quarto, que não tem problema. Mas você não tenha certos animais quando você é alérgico dentro do seu quarto. Procure trocar roupa de cama com uma certa frequência, de pelo menos 2 vezes por semana. Mantenha um protetor de colchão e de travesseiro antiácaro e antifúngico, por exemplo. E mantenha sempre o ambiente, o ar circulando no seu quarto. Quanto mais ar circulando e colocar a exposição do colchão no sol, você melhora o teu padrão respiratório, você mata os ácaros com o calor do sol. E principalmente, se você sofre em ambiente com ar-condicionado, tem um aqui em cima. Se você sofre em ambiente com ar-condicionado, você usa o umidificador de ambiente. O ar-condicionado ele resseca, ele seca o ambiente onde você fica e isso te causa um transtorno também na hora de dormir ou durante a noite. O umidificador ele melhora muito o padrão teu respiratório, ele te dá um conforto muito, muito bacana e isso faz com que você tenha um padrão respiratório muito melhor. Lavando o nariz sempre, tendo os cuidados em casa que você tem, é muito difícil você ter algumas complicações da rinite alérgica, principalmente nessa época do ano, que a gente está terminando esse período agora, isso começou de final de maio para cá, e agora a gente vai passar por um período de verão, a partir de novembro, quando vem o verão forte aí, onde o alérgico, onde quem sofre de problema respiratório passa muito bem e consegue ter uma qualidade de vida muito boa, exatamente por estar em ambiente com ar livre, você consegue se alimentar melhor, você se hidrata melhor e você passa a ter um padrão de respiratório muito melhor do que nessa época do ano. Com certeza, se você fizer uma autorreflexão, você vai observar que realmente nessa época do ano você vive melhor do que agora ou nos meses passados anteriormente, tá certo? Eu quero novamente agradecer a presença de vocês hoje aqui nessa live. Tive um pouquinho de problema no início, mas foi o computador, já resolvi, estou fazendo pelo celular. Eu espero que você tenha aproveitado mais uma live de hoje. Na semana que vem, na quarta-feira, dia 25 de outubro, estarei ao vivo mais uma vez, contando com a presença de vocês, contando com a participação de vocês. Muito obrigado pela presença e novamente agradecendo de coração as mensagens que eu recebi, tanto pelo Facebook, agora por aqui, pela live do Face, pelo WhatsApp. Muito obrigado de coração. Até semana que vem com mais um tema. Fique com Deus, bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.